Olá, alunos do YouTube, tudo bom? Aqui é o professor André de Física, com mais uma aula do nosso canal do YouTube, tá? Hoje a gente vai continuar trabalhando com eletricidade e vamos falar de campo elétrico, tá? Nosso assunto, vamos começar esse tópico aí, tá? A gente já falou de carga elétrica, processo de eletrização, tá? Falamos de lei de Coulomb, até coloquei aqui a equação da lei de Coulomb aqui, ó. Força elétrica igual a constante eletrostática, carga vezes carga, dividido pela distância quadrada em módulo. Esqueci de colocar o módulo ali. Coloque o módulo aí, se vocês estiverem copiando, tá? Campo elétrico, tá? É um campo de força, que nem o campo gravitacional da Terra. Vamos fazer uma analogia. O que a gente sabe? Que a Terra, né, tem um campo gravitacional em torno dela, que atrai tudo para seu centro, não é? Todo mundo sabe disso. Então, se eu largar um corpo, a Terra vai atrair esse corpo, vai dar ele, né, vai fazer uma força nesse corpo. O nome dessa força é força-peso, né? Então, assim, se a Terra não tivesse campo gravitacional, os corpos não teriam peso, né? A gente teria só massa e ficaria flutuando, tá? Então, se for para um lugar onde o campo gravitacional é muito pequeno, tipo na Lua, né? A força da gravidade da Lua é muito pequena, a gravidade da Lua é muito pequena. Então, tem uma força gravitacional muito pequena, tá? Então, no caso, a Terra, tá? Tem um campo gravitacional, um campo de força que atrai tudo para seu centro. E um corpo carregado, né, com uma carga Q, ou uma carga Q positiva, ou uma carga Q negativa, ou seja, ele estando carregado positivamente ou carregado negativamente, que nem a gente viu nas aulas passadas. Lembra que corpo carregado positivamente ele perde elétrons e negativamente ganha elétrons, né? Se o corpo estiver carregado positivamente, ele, em torno dele, de qualquer corpo carregado positivamente, a carga desse corpo vai exercer uma região de influência em torno desse corpo. Uma região de influência elétrica, que se chama o quê? Campo elétrico. Bom, essa matéria é bem complexa. Ela envolve, os livros trazem um monte de coisa para explicar. Eu vou tentar resumir uma parte menor, assim, mas para a gente entender mesmo, tá? Os livros fazem 4 partes isso aqui, eu vou tentar fazer numa parte, para a gente, né, ganhar tempo. Então essa carga exerce uma região de influência. Vocês notam que os pontinhos mais perto da carga estão mais perto e mais longe estão mais afastados os pontinhos. Isso quer dizer o quê? Que próximo à carga eu tenho um campo elétrico grande e mais longe eu tenho um campo menor, que nem um campo gravitacional. Próximo à Terra eu sou atraído com uma força-peso bem grande, mais longe da Terra essa força-peso diminui. Tanto é que o cara que salta de paraquedas, logo que ele salta de paraquedas, ele pode fazer figurinha, dar mão um pro outro, que o campo gravitacional em grandes altitudes ele é pequeno, né? A gravidade diminui com a altitude, tá? E aí ele vai cair devagarinho, né? A Terra está atraindo ele com uma força pequena. De acordo que ele vai se aproximando da Terra, essa força-peso vai aumentando, que nem aqui. De acordo que eu vou me aproximando dessa carga aqui, vai aumentando o campo elétrico, vai aumentando o campo de influência dessa carga aqui, tá? Então, assim, o campo elétrico, né? Resumindo, aqui o pessoal traz um texto enorme, mas resumindo, é uma região de influência em torno de uma carga, tá? E a gente consegue verificar se tem campo elétrico ao torno dessa carga colocando uma carguinha teste. Aí tem que ficar bem claro isso, carga teste e carga de prova é sempre uma carga positiva. Então, se alguém falar para ti assim, alguém jogou uma carga teste ou uma carga de prova e não disse o sinal dessa carga porque ela é positiva. Sempre que eu falar carga teste ou carga positiva, é uma analogia que eu faço lá na física, que é sempre uma carga pequenininha, teste, né? Uma carga teste. É uma carga muito pequenininha que eu uso para testar. Então, se eu coloquei uma carga teste nesse ponto P aqui, ó, e essa carga teste sofreu a ação de uma força elétrica, uma carga teste, ela é uma carga aqui, é uma carga teste, né? Essa carga aqui é uma carga teste, então ela é uma carga positiva. E o que a gente sabe? Que positivo com positivo gera força de quê? De repulsão. Então, se essa carga sofrer ação de uma força de repulsão, que nem ela sofreu aqui, ó, tá aqui de azul, o vetor representando a força elétrica, nessa região aqui vai ter um campo elétrico. E esse campo elétrico vai ser de afastamento, ou seja, em torno desse corpo carregado positivamente, eu vou ter um campo elétrico que tende a afastar as coisas. Eu vou ter campo elétrico que sai em linhas de campo aqui, que a gente vai ver mais adiante, que são de afastamento. Então as linhas de campo de um corpo carregado positivamente, elas saem da carga positiva e vão para o negativo. Então sempre o corpo positivo tem o quê? Um campo elétrico de afastamento. Tá? Tem que gravar isso. Então o que aconteceu? Esse campo elétrico aqui, o sentido dele
é dado sempre pela força elétrica que atua numa carga teste. E a carga teste é sempre sinal positivo. Tá bom? Então assim, observação, ó, no sentido do vetor, significa vetor campo elétrico, ó. Aí eu coloquei entre parênteses, vetor campo elétrico. O E o tracinho em cima, setinha em cima com o E embaixo significa vetor campo elétrico, porque o E representa campo elétrico. Tá? Sempre é igual ao da força elétrica sobre uma carga teste. Carga teste é uma carguinha aqui colocada vermelha aqui, ó, sempre maior do que zero. Quando falar teste ou prova, carga teste ou prova, sempre que falar carga teste ou carga de prova, ela é sempre positiva. E ela vai determinar o sentido do campo elétrico, tá? Então se eu coloquei uma carguinha teste aqui, e essa carguinha teste sofreu uma força de pra cá, né? Tentando se afastar da carga lá, ó. Então essa carguinha teste lá tende a se afastar dessa carga positiva, tem uma força de repulsão, né? Positivo com positivo, força de repulsão, a gente estudou isso. Eu vou ter um campo elétrico de afastamento. Aí vocês podem estar notando aí que a minha força elétrica está um pouquinho maior que o campo elétrico. Vamos tentar entender isso agora. Aí vamos para a equação. A equação de campo elétrico é que nem a equação de peso. Peso é massa vezes gravidade. Então vai ter que decorar isso aqui. Tá? Eu vou demonstrar onde que sai isso aqui. Campo elétrico, a equação de campo elétrico é sempre pegar a força elétrica que atua na carga teste e dividir pelo valor da carga teste. Tá? Então assim, o que a gente sabe? Que força elétrica então é campo vezes carga teste, ok? E que eu cheguei nessa outra equação aqui. Aí pessoal, como é que dessa aqui ele chegou nessa aqui? Vou tentar mostrar para vocês, assim, que é até interessante mostrar isso, ó. Que o campo elétrico ele não depende da carga teste. A carga teste é só para testar se tem campo ou não. Porque se eu botar a carga teste aqui e ela ficar parada aqui, é porque não tem campo nessa região. Então a carga teste tem que se mover. Se a carga teste se mover, é porque tem campo elétrico nessa região aí. Por isso que o nome dela é carga teste, tá? Se eu colocar aqui e ela se mover, é porque eu dou uma força elétrica nela, é porque ela tem um campo elétrico. Então essa carga teste aqui, ó, não vai influenciar no campo elétrico. Por quê? Se eu trocar aqui no lugar de força elétrica, colocar a equação de força elétrica lá, ó, se eu colocar, como é que a gente calcula a força elétrica? Constante, no caso carga ali, vezes carga, tudo isso aqui dividido por quê? Por d ao quadrado, tem que ser igual ao quê? A E vezes carguinha em módulo, aqui em módulo, aqui em módulo, ó. Pessoal, olha para isso aqui, tá? Eu tenho constante aqui, eu tenho carga aqui, eu tenho carga teste aqui, tenho carga teste aqui. Quando a gente tem carga teste dos dois lados, isso aqui é igual a isso aqui, tá? Essa carga teste poderia ir para cá dividindo, ó. Quando eu tenho coisas dos dois lados, a gente pode fazer o que com essa carga teste? Eu posso cortar a carga teste, ó. Cortei a carga teste, o que que sobrou? Campo elétrico igual a constante vezes carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado, que é a equação essa aqui. Então, que conclusão eu cheguei? Que o nosso campo elétrico, ele não depende da carga teste. O campo elétrico só depende da carga que está gerando o campo elétrico, que é a carga grande que está lá no corpo, tá? Então, se perguntar numa prova para ti, o campo elétrico depende da carga teste? Não, a carga teste é só para testar se tem campo elétrico ou não, ou carga de prova. Essa carga de prova ela é positiva, ela é pequenininha, ela só serve para testar se tem campo elétrico ou não, tá? Nesse caso aqui, eu provei aqui, ó, cortei, coloquei as equações ali, cortei, e o campo elétrico não aparece carga teste na equação de campo elétrico. Então, campo elétrico não depende da carga teste, tá? Então escreva aí, campo elétrico não depende da carga teste. Só depende da carga que está gerando o campo elétrico. A carga teste é só para testar se tem campo elétrico ou não. Se eu colocar aqui se mover, tem campo elétrico. Se não se mover, é porque não tem campo elétrico, tá bem? Bom, importante, espero estar ajudando. Importante, tenho aqui uma carga positiva, tenho duas distâncias. Uma distância que eu chamei de A e uma distância que eu chamei de B. Olhando para o meu desenho aqui, a distância de A é maior, ó, tá bem mais longe. E a distância de B está bem mais perto. Isso quer dizer o quê? Que no ponto A eu vou ter um campo elétrico e uma força elétrica bem menor do que no ponto B, ó. Tanto é que os vetores aqui, ó, no ponto B estão maior, ó. Estão maior. Tá? Tanto é que eu vou voltar ali e vou responder uma coisa que eu perguntei para vocês. Por que essa força elétrica aqui está maior um pouquinho que o campo elétrico? Nunca caiu isso em prova? Acho que não. Vai que caia, né? Por que a força elétrica é um pouquinho maior que o campo elétrico na hora da representação dos vetores? Porque a força elétrica depende da carga teste, ó. A força elétrica depende da carga teste.
E o campo elétrico não depende da carga teste. Então, a força elétrica tem uma carguinha teste a mais lá. Então, por isso que ela é um pouquinho, claro, é pouquinha coisa, mas daí teria que colocar mais perto aqui, ó. É coisinha muito pequenininha. A força elétrica é sempre maior que que o campo elétrico, porque a força elétrica, ó, depende da carga teste. E o campo elétrico não tem carga teste. Então, por isso que ele é um pouquinho maior, porque tem a carga teste acrescentando ali, tá? A carga teste influencia no valor da força elétrica, mas não influencia no valor do campo elétrico. Então, por isso que o nosso vetor, se olhar nos livros que são corretos, sempre a força elétrica vai ser maior que o campo elétrico, tá? Bom, nesse caso aqui, como a distância dA é maior que a distância dB, o que a gente conclui? Que o campo elétrico dA é menor que o campo elétrico dB. Quanto mais longe, menor o campo elétrico. Vamos ver, ó. Mais longe de que, menor o campo elétrico. O que é esse E aqui? O que significa esse E aqui? Significa o quê? Campo elétrico. Tá? Se eu fosse bem formal, eu teria que falar vetor campo elétrico. Mas agora aqui a gente tem que entender a matéria para acertar lá na prova do Enem ou acertar na prova do professor lá que você aprova. Tá? Estou ajudando vocês a entender. Tá? Claro que isso aqui é um vetor campo elétrico, né? Vetor força elétrica. São grandezas vetorais que tem direção, sentido e intensidade. A intensidade é o tamanho do vetor. Ó. A intensidade do campo elétrico é menor que a intensidade da força elétrica. Quando a gente fala em vetor, a gente tem que falar de direção, de sentido e de intensidade. Intensidade é o tamanho da seta. Então isso aqui são grandezas vetoriais, campo elétrico e força elétrica. Mas não vou ficar falando muito, senão vai atrapalhar mais, vocês não vão entender a parte importante. O que é a parte importante? Que uma carga maior que zero, uma carga positiva, tá, gera ao seu redor um campo elétrico de afastamento. Sempre uma carga positiva gera campo elétrico de afastamento. Tá? Então lá, tem que ficar bem claro isso aqui, ó. Carga maior que zero, a carga grande que está produzindo o campo ao redor dela, se ela for positiva, ela sempre vai gerar um campo elétrico de afastamento. Sempre. Tá? Vamos ver aqui, agora vou apagar aqui, tentar apagar rapidinho, se eu achar o apagador. Tá aqui. E vou fazer agora para uma carga negativa, Luiz. Como é que fica uma carga negativa? Tá? Então assim, ó. As canetas que não apagam. Depois que o cara carrega, bota tinta, carrega essas canetas, já não quer apagar mais o quadro. Vamos lá. Agora sim, ó. Digamos que eu tenho aqui, vamos colocar uma caneta aqui. Uma carga agora aqui, um corpo aqui carregado negativamente, uma carga menor do que zero. E aqui eu tenho um ponto aqui. Um ponto que eu vou chamar de P. E aqui eu coloco uma carguinha teste. Lembra que a minha carguinha teste, ela tem que ser o quê? Sempre positiva. Não precisa nem falar. Falei carga teste, falei carga de prova, ela é positiva. Então aqui tem um positivo aqui, ó. Positivo com negativo vai ter o quê? Força de atração. Vai ter uma força de atração voltada para o centro do corpo. Que nem o campo gravitacional, atrai as coisas para o centro. O corpo que está carregado negativamente vai atrair essa carguinha teste para o centro dela. Então o que acontece? Essa força elétrica aqui, ó, vai dar o sentido do campo elétrico. Então, se essa força que atua na carga teste está se aproximando do corpo, que está sendo atraída pelo corpo, eu posso dizer que nessa região aqui, eu vou ter uma região de campo elétrico de que jeito? De aproximação. O campo elétrico é um pouquinho menor, lembra? Ele é um pouquinho menor por causa da equação. Tá? Então, nesse caso aqui, vou ter nesse ponto aqui, eu vou ter o quê? Uma região de campo elétrico de aproximação. Então, se a carga positiva gerava campo de afastamento, o que a gente sabe? Que carga que menor que zero, uma carga aqui menor que zero é carga negativa, entre parênteses, vamos colocar aqui, carga Q menor que zero, entre parênteses, negativa, tá bem claro. Carga negativa gera, tá, campo, tá, gera campo de vermelho agora, né, aproximação. Tem que ficar bem claro isso. Então lá, ó,
Se carga positiva gera campo de afastamento, carga negativa gera campo de aproximação. Porque a gente vai ver depois que as linhas de campo, elas saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Então elas se afastam da positiva e se aproximam da negativa. Elas se afastam da positiva e se aproximam da negativa. O campo lá, que representa as linhas de campo elétrico, que nem se fosse comparar com o campo magnético da Terra, a aurora boreal, né? Sabe que na aurora boreal, no polo norte, no polo sul magnético, tem linhas de campo que são aurora boreal. Nada mais é daquilo ali que é a representação das linhas de campo magnético, né? Que quando elas estão defendendo a nossa Terra lá de outra força elétrica, de outra coisa lá, elas brilham, elas têm um choque elétrico e brilham, um choque magnético e brilham, né? A gente estuda isso mais adiante. Aquelas linhas ali que são as linhas de campo magnético, a gente chama de aurora boreal, tá? Que é o campo de defesa magnético da Terra, tá? Então assim, essa carga negativa aqui vai ter campo de aproximação, e o sentido dele é dado pela força elétrica que atua na carga teste, que não precisa nem dizer positivo, carga teste e carga de prova quer dizer positivo, tá? Então aí tá aí. Então eu preciso que vocês copiem isso aí agora, tá? E eu vou apagar aqui, vou apagar todo o quadro e vou explicar agora, vou dar uma dica pra vocês assim, ó, uma dica, um macete assim, ó, tá? Mudando a carga teste e botando uma carga teste negativa agora. Então assim, vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó, tá? Um exemplo, tá? Que agora aqui, se tu entender isso aqui, beleza, seria muito bom. Vou colocar um exemplo aqui que eu vou chamar de aqui de situação 1, onde aqui na situação 1 eu tenho um corpo aqui carregado positivamente. Aqui na situação 2 eu tenho um corpo também carregado positivamente. Aqui, vou rachar o quadro aqui. Na situação 3 aqui, eu tenho um corpo aqui que está carregado negativamente, uma carga menor que zero. Aqui eu tenho um certo ponto aqui. Aqui no ponto 4 eu tenho, tá, uma carga que no caso aqui é negativa, eu tenho uma carga menor que zero. Aqui eu tenho uma carga maior que zero. Aqui maior que zero. Aqui eu tenho um ponto P. Aqui eu tenho outro ponto P. Tá? E aí eu vou e pergunto para vocês. Se nesse ponto P aqui eu colocar uma carguinha teste. Se eu colocar uma carguinha teste. Falar que é uma carguinha teste não precisa nem dizer que é positiva, né? Se eu colocar uma carguinha teste aqui. Então positivo com positivo vai gerar força de quê? Vai gerar força de repulsão. E essa carguinha teste positiva aqui vai dar o sentido do campo elétrico, que carga positiva sempre é de afastamento. Então o que vai acontecer aqui? Aqui vai ter um campo elétrico de afastamento. Beleza? Então nesse ponto aqui vai ter um campo elétrico de afastamento e vai ter uma força elétrica de afastamento. Se eu colocar outro ponto aqui, se eu colocar um ponto aqui bem mais perto aqui, eu vou ter uma força elétrica bem maior aqui e também, né? E também vou ter um campo elétrico também bem maior. Por que maior? Porque está mais perto. Está muito mais perto. Aqui é bem maior. Nem sei quantas vezes maior. De repente tem que fazer maior ainda os vetores. Tá? Agora aqui, se eu falar para vocês que eu colocar uma carguinha teste negativa aqui, uma carguinha teste bem pequenininha negativa. Alguém mandar tu colocar uma carga negativa aqui. Como é que vai ser a força elétrica entre o corpo que está girando o campo elétrico e a carga teste? Positivo com negativo gera força de quê agora? Gera uma força de atração. Ó, carga que está girando o campo elétrico na presença de uma carguinha teste negativa gera uma força de atração. Mas essa carga aqui sempre gera campo de afastamento. Porque o campo dela seria o sentido da força de uma carga teste. Então, nesse caso aqui, nosso campo elétrico está para onde? Está para cá. Eu vou colocar de azul. Nosso campo elétrico de azul. Nosso campo elétrico está para cá e sempre menorzinho um pouquinho. Ó, aqui, ó, tá menorzinho um pouquinho. Então lá, ó, lembra que eu escrevi para vocês? Nesse caso aqui, ó, se eu colocar uma carguinha teste negativa e a carga que está gerando o campo elétrico for positiva, a força e o campo elétrico vão estar no sentido contrário. Porque aqui, carga positiva maior que zero gera campo ao seu redor, né? Ao seu redor,
gera campo ao seu redor de afastamento. Ok? Afastamento. E a força elétrica vai depender do sinal das duas cargas. Agora, se a carga que está gerando o campo elétrico for negativa, e eu colocar uma carguinha teste aqui, ó, a carguinha teste vai dar o sentido do campo elétrico. E a carguinha teste tem sempre sinal positivo. Então quer dizer que a minha força elétrica está para onde? Está apontando para o centro lá. E essa força elétrica, como ela é uma carguinha teste, ela vai dar o sentido do campo elétrico. Então meu campo elétrico vai ser para onde aqui? Vai ser para cá. Vai ser o campo elétrico de que jeito? De aproximação. Se essa carguinha teste for positiva, mesmo essa carga aqui que está gerando, essa aqui gera. Gera quem? Gera o campo. Essa aqui é a que gera o campo elétrico. Então nessa região em torno dessa carga negativa aqui, tem uma região de campo elétrico que é capaz de mover cargas testes. Como essa carga teste aqui é positiva, carga teste é sempre positiva, a não ser que eu diga o sinal dela e ela determina o sentido do campo elétrico. Se for uma carga teste, o sentido do campo elétrico é sempre o mesmo da força elétrica. No caso, a força elétrica está para cá, está apontando para onde aqui, ó? Sempre apontando para o centro do corpo, para o centro da carga. Então eu vou ter campo elétrico de aproximação aqui. Agora, se for esse caso aqui, nesse ponto aqui, e eu colocar aqui uma carga teste agora negativa aqui, ó. Eu falar que a minha carga testezinha aqui, ó, eu afirmar para vocês que a minha carga teste aqui é negativa aqui, ó. Se eu colocar uma carguinha teste negativa aqui, nesse ponto aqui que eu vou chamar de P aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, que é o ponto que eu quero analisar, que é o ponto P, o que vai acontecer? Essa carga aqui vai fazer uma força elétrica aqui nessa carguinha aqui. Essa carguinha aqui que é uma carguinha negativa, uma carguinha pequenininha negativa. Eu não posso chamar ela de carga teste porque ela é uma carga negativa. Então, negativo com negativo dá força de quê? Dá força de repulsão. Mas só que a carga negativa, que está gerando o campo elétrico, se ela for negativa, ela vai produzir sempre campo elétrico de quê? E a aproximação. Então, nesse caso aqui, ó, o campo elétrico ele não depende da carga, dessa carguinha aqui. Ele só depende dessa aqui. Essa aqui sempre produz campo elétrico de aproximação, ó. Os dois campos elétricos são campos de aproximação. Então, o que a gente vai escrever aqui embaixo? Que carga negativa, tá? Carga negativa que é o Q menos, né? Que é o Q menos, gera ou produz, gera campo elétrico de aproximação. Tá? De aproximação. Então, carga positiva sempre gera campo de afastamento. E aí a força e o campo elétrico pode não estar no mesmo sentido, depende da carga teste daí. Carga negativa sempre vai gerar campo de aproximação, mas a força elétrica não vai ser sempre de atração, porque nesse caso aqui eu posso trocar o sinal da carga teste, a força e o campo elétrico pode estar nos sentidos contrários, depende da situação. Mas aí eu quero que vocês decorem, carga positiva, campo sempre de afastamento, não interessa que carga eu colocar aqui, a carguinha teste não vai influenciar no campo elétrico, entendeu? Então eu acho que tá mais ou menos é isso, né, pessoal? Vou ficar só na teoria. Claro que depois a gente vai ver que esse campo elétrico aqui, por ter essa equação aqui, ó, campo elétrico, a equação só depende da carga que gera aqui por d ao quadrado, aqui, o que a gente sabe? Se a gente dobrar a distância aqui, ó, esse 2 vai ficar quadrado, o campo elétrico vai ficar 4 vezes menor. Se eu triplicar a distância aqui, 3 ao quadrado vai dar 9, o campo elétrico vai ficar 9 vezes menor. Depois a gente dá uma treinadinha como é que a gente mexe nessa equação aqui, se eu dobrar a distância, diminuir a distância, aumentar a distância, quantas vezes aumenta o campo elétrico, lembra? Que o campo elétrico ele vai aumentar ou diminuir sempre ao quadrado aqui, se for a distância que estiver influenciando, né? Então, acho que é isso, né, guris? Espero ter ajudado vocês, eu sei que não é uma aula fácil, mas, né, espero ter ajudado vocês e tudo de bom, até a próxima aula, tá bom?